interessante, né? Que você vê assim, o relato dos filhos. Não sei. Eu realmente. Talvez tem gente que fala, talvez você seja ingênua. Né? Mas eu não acredito. Você não acredita que o Michael Jackson era pedófilo? Não acredito. Eu acho que o Michael tinha uma coisa tão infantil também, porque ele tem uma história muito traumática Sim. de pai, de criação. É, eu acho que ele, em algum momento, ele quis. Ele tinha aquela coisa de reviver aquela infância. Ele não reviveu a infância com adulto. Né? Eu não sei, ele me sempre passou uma alma delicada. Tanto que você vê que ele foi definhando a partir dali, Sim. a ponto de tomar Propofol para dormir, né? Um anestésico que se usa em cirurgia. Né? Eu acho que aquela angústia corroeu. Porque se ele fosse essa pessoa tão que falam, nesse aspecto, né? Não estamos falando no aspecto genial do cantor, do compositor, do artista, ele não sentiria culpa. É. Entendeu o que eu estou falando? Eu acho que quando você se algum crime que você comete é exposto dessa forma, o sentimento é Dessa mais de gravidade. vergonha e não de injustiça. O Michael sentiu um sentimento de De injustiça. injustiça, né? E ele ficou tão descoordenado, né? Aquela vez que ele foi para o tribunal de pijama, com um guarda-chuva, você via que ele estava fora, assim, né? Eu acho que para ele aquilo era, que é isso? Que surreal é esse, né? Que coisa é O essa? Michael ele tem uma frase que ele diz assim: não adianta o que eu digo, porque eles optaram por Exatamente. acreditar que eu sou isso. Então não adianta o que eu faço. Eles, Eu eles acho muito. escolheram acreditar que eu sou isso. E ele falava no diário que ele tinha, ele escrevia por que eles estão fazendo, de forma muito Exatamente. infantil mesmo. Por que É estão isso fazendo que eu isso estou falando. comigo? Pode Por ser que que. eles não acreditam em Eu mim? não sei sua opinião, Felca. Eu acho que não era, não. Também acho que Eu não. acho que o Michael ele tinha talvez uma síndrome de Peter Pan. Sim, Ele era um sim. cara que ele queria ficar revivendo, ele queria viver uma infância que ele não teve. Também E acho. daí teve aquelas questões que você vê um homem adulto fazendo isso é completamente questionável e completamente esquisito. Que ele fazia, tipo, festinha do pijama com as crianças. Que Isso. ele dormia é como a criança, é muito comum a criança chamar pra dormir em casa. Ah, Isso. vem dormir em casa, vamos jogar videogame, vamos tomar sorvete. E ele fazia isso com crianças, Sim. mas eu não acho que ele tinha uma perversão, uma Eu, filia. eu também acho que não. Eu E acho se que a era uma gente for cabeça ver, mal eu resolvida ali, acho, né? exatamente isso, uma cabeça parada no tempo que quando pôde, criou a Neverland, né? Sim. É, eu acho, por exemplo, se a gente for ver os grandes pedófilos, é tão diferente. Porque eles não têm o menor constrangimento, não têm a menor culpa, pelo contrário, né? O pedófilo, e a CPI da pedofilia mostrou isso, que os primeiros são pais, padrastos, avós, pessoas muito próximas. Eles defendem um discurso. Eu vi um pai falar, tipo assim, mas se alguém ia comer, que fosse eu primeiro, tá? Um pai. Eu não Meu estou falando de Deus do padrasto. céu. Então, assim, discurso colhido como se, tipo assim, quando era questionado, não estou vendo nenhum problema, vocês estão criando problema. Não Meu tem. Deus do céu. Minha filha iria ser comida. Por que não pode ser comida por mim, o meu filho, Meu Deus. nesse É nível? uma cabeça. Sem culpa. É uma cabeça que vê as coisas de forma diferente, né? E eu, por exemplo, nesse aspecto, eu acho que todo pedófilo, quanto mais. O que é o pedófilo, quanto mais? É aquele que pratica isso como. Ah, mas eu dava brinquedo. Não, tem pedófilo que fala isso. Sim. Ah, porque eu dava. Não, eu dei conforto, eu dei o picolé, eu ajudei. Assim, como se isso justificasse. Não entende a. Era que nem escravidão. Ah, mas eu Sim. dava comida ao escravo, entendeu? Sim. É Que justificar doideira, o meu. injustificável, né? É. Eu acho que o pedófilo, quanto mais, ele é um psicopata. Um psicopata. É porque ele não tem culpa, né? E ele não consegue ter mesmo a empatia de Nenhuma. perceber que é uma criança inocente. Nenhuma. Nenhuma. E não é só a criança, né? Hoje você tem tráfico de criança
E a gente sabe que, por isso que é tão grave essa questão da pornografia, porque o que eu vi durante toda a minha vida é que a pornografia começa num vídeo. Daqui a pouco aquele vídeo não satisfaz mais. Aí vão para vídeos mais sofisticados. Por quê? Porque a pornografia é um dos vícios que libera dopamina mais rápido. Sim. Então, o que acontece? Se aquilo libera muito rápido, chega uma hora que você precisa de maiores estímulos para liberar mais rápido. É a tal da dopamina barata. Chega uma hora que começa a se inventar situações. E aí se chega muito facilmente à pedofilia. E o que é mais grave, né? Quem trabalha com a pedofilia, aquele filme Grito de Liberdade, A Voz da Liberdade. Grito da Liberdade. Eu não sei, acho que não sei não o nome, mas eu sei. Tyler? Ele fala sobre tráfico. Aquilo é uma verdade. Aquilo é uma verdade absoluta. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma amiga, a delegada Paula Mari, que uma época era dentro dos crimes de pedofilia infantil. Pedofilia, né? Já é infantil. E hoje ela está na parte de ambiente. De salvar os bichinhos silvestres. Mas ela teve que... Tinha dias que ela ligava e falava, hoje eu vi isso. E quando ela uma vez falou assim, você não acredita, hoje uma imagem de sexo com um bebê de 8 meses está valendo R$50 mil. Isso há uns 6 anos atrás, antes da pandemia. Eles fazem vídeos. Pornografia, pornografia infantil, né? Exatamente. Eles fazem vídeos e vendem essas imagens por R$50 mil. Isso tudo na Deep Web, ali, em fóruns e tudo mais, né? Não, mas uma coisa assim... E muita gente grande envolvida. É mesmo? De coisas que ela contava como amiga, até porque é muito pesado isso, né? E eu me lembro que teve uma vez que eu falei assim, ai, Paula, hoje eu não estou podendo ouvir também não, tá doendo, né? E pessoas grandes, assim, de ambiente jurídico, ambiente político, muito pesado. Por isso que eu estou falando, eu não vejo o Michael com essa frieza. Não. Eu não vi. Não eu vi tem. Um homem se definhar com isso. E é muito comum a pessoa que é pedófilo, é muito comum ele fazer isso de forma escondida, né? Sempre. O Michael, ele criou um parque de diversão, exatamente, que as crianças iam lá, os pais liberavam. Não era escondido, ele não roubava nenhuma criança. Sim. Né? E vou falar, tudo que a mídia, a sociedade fez com o Michael, não, assim, é mais crença, né? Sim. É mais opinião, porque a gente não tem como saber a verdade. Como, por isso que Mas se ele não era pedófilo, a sociedade, a mídia falhou miseravelmente porque mataram o Michael Jackson. Exatamente. Eu acho que... E pensa bem, naquela época do Michael, você tinha poucos artistas de projeção mundial. Sim. Né? Era 5, 10 que tinham, mas ele era o maior de todos. É como se tivessem criado um produto maravilhoso, mas não tiveram pena de matar esse produto. Nem respeito, porque, assim, provado, não me conste que foi provado nada. Eu acho que ele tentou ali... Provado que eu digo assim, com filmagem. Porque a gente sabe que pedófilo... Como é que a Polícia Federal pega pedófilo? Porque eles vivem fazendo filmagem, porque a filmagem é material de venda. Sim, e tem muito conteúdo no HD, no computador, é muito fácil de achar, né? O cara que é pedófilo, ele é obcecado. Exatamente. Ele tem uma compulsão. Ele tem uma compulsão, e aquilo é uma coisa que não é só a compulsão, também é o ganho. É uma coisa. Então, assim, uma menina, quanto mais nova, virgem, vale uma fortuna. Isso, assim, é quase como se fosse uma escravidão. Então, eu não tenho dúvida que a gente está falando aqui agora, tem muitas crianças sendo traficadas. E o que é pior, nas áreas mais pobres, norte, nordeste, às vezes até no sul, tem mãe vendendo, permitindo que isso seja feito, né, para ganhar dinheiro. Isso é um fato. É terrível, né? Eu imagino como fica a cabeça de quem investiga isso, ou mesmo psiquiatras. Como que fica a cabeça, a mente ali, né? Porque difícil. é
tão sujo, é tão sórdido, né? Como que pode, em que ponto que a maldade do ser humano chega nesse ponto, sabe? Em que ponto que a gente que errou como humanidade? O ser humano é mal por natureza, mas isso é demais, sabe? Mas assim, Felca, ao mesmo tempo, ainda é uma minoria. Eu gosto de falar isso, porque assim, o percentual de psicopatas, o que é a psicopatia? É um transtorno de personalidade no qual o outro é um objeto de uso, Uhum, seja para poder, para status ou para diversão. uhum, Isso é feito sem culpa, sem arrependimento, sem nada, uhum, né? Então, é um transtorno do não sentir. Eu não sinto nada. Se eu não sinto nada em te usar, eu não tenho culpa. uhum. E por isso que eles repetem. Porque assim, por que todo psicopata se repete? Porque a memória da gente, ele tem um sensor que quando a gente faz alguma coisa errada, cria um sistema límbico de constrangimento, de mal-estar, Sim. para você não repetir. Se eu não tenho esse sistema límbico que detecta o erro, ou o arrependimento, ou o remorso, ou a culpa, eu vou fazer de novo. O psicopata, ele não tem sentimento nenhum. Depende do Como que nível, funciona o né? sentimento? Porque ele tem o sentimento voltado a ele, o ego, a raiva, a Isso sim. fúria, esses A sentimentos, isso sim. Ele não tem o sentimento pelo outro, ele não tem a empatia, empatia. nem compaixão, Hum, nenhuma. Então o outro é objeto. Agora, você tem graus. Quando você fala, por exemplo, de um estelionatário, ele tem prazer em dar golpe e contar. Não sei se você já viu um estelionatário que deu golpe, esse golpe